Conforme subíamos a Cordilheira dos Andes, a temperatura baixava rapidamente. Hoje tá um frio úmido, né? Então a sensação térmica é pior. A temperatura não tá tão baixa, mas a umidade está deixando a gente com mais frio. O que devemos fazer se a temperatura ficar mais baixa do que o limite de nosso equipamento? Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Esse é o 10º capítulo da série Entre Salários e Desertos, Montanhas e Vulcões, onde a gente viajou do Altiplano ao Atacama no inverno de 2015. Se você ainda não assistiu, a gente te convida a assistir os vídeos anteriores. A gente vai deixar o link da playlist aqui na descrição. Bom, você já sabe, a gente escreveu um livro digital sobre essa viagem. E lá tem um monte de coisa, tem fotografia, tem checklist, tem um monte de coisa interessante. E se você adquirir ele, você já vai ter acesso a todos os capítulos até o final, vai poder ver tudo de uma vez só. E além do que, claro, você vai ajudar o nosso projeto, tá bom? Que a gente agora está sozinho, então depende de você ajudar a gente e tudo mais. A gente agradece o seu apoio. E daqui a pouco a gente volta com mais histórias e dicas. E aí, Olinto, qual percurso a gente vai ver hoje? Saímos da Bolívia pelo passo Rito Carrón, em direção a São Pedro de Atacama. Após um rápido descanso, seguimos para a Argentina, através do Passo de Sico. Em Santo Antônio de los Cobres, viramos para norte, em direção ao Salar Grande. Descemos a costa de Lipã e subimos toda a quebrada de Humahuaca, voltando pelo mesmo caminho até Jujuy. Depois de 2 meses de viagem, a gente se despede da Bolívia aqui na Laguna Verde. Na Bolívia, mesmo quando ficávamos hospedados, a temperatura no quarto chegava a 1 grau Celsius. Confesso que fiquei aliviado quando entramos no asfalto chileno. Em São Pedro de Atacama, pudemos pela primeira vez na viagem descansar, nos aquecer e respirar melhor em seus 2.400 metros de altitude. 3 dias na agitada São Pedro foram suficientes para nós. Estávamos prontos para a estrada. Toconal, Socaire, Passo de Sico, estive em cada um desses lugares quando fiz os 7 passos andinos. Entretanto, a neve no alto das montanhas transformava tanto a paisagem que mal conseguia reconhecer por onde passei no verão de 2001. Um vazamento na tubulação nos possibilitou limpar pela primeira vez as crostas de sal acumuladas nos salares. Conforme subíamos, deixávamos o salar de Atacama para trás e entrávamos em regiões mais frias. E aí, Rafa, o que aconteceu? Arrebentou o cabo da minha bolsa de guidão. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, O que você acha que dá pra fazer? eu acho que a gente pode tentar usar um cabo de freio para fazer a mesma coisa. Nada parecia funcionar bem o bastante para resistir aos sacolejos destas estradas de terra. Ao final, a Rafa conseguiu fazer uma gambiarra com uma fita que ganhamos de nosso amigo alemão Frank Zillich. Aí, Frank, danke schön. Tá nevando. Não esperava não. Agora, não sei. Continua pedalando, né? Porque não fica muito frio. Se cair só assim, tá bom. Porque não molha muito o chão também, como se estivesse garoando. Ah, essa neve... normal. Espera um pouquinho. A princípio parecia uma neve fraca que ia e vinha. Depois que a gente ganhou essa barraca do Franz e da Emi, nunca mais a gente teve medo de acampar no vento. Apesar de protegidos e confortáveis, ficamos um pouco tensos durante a madrugada, pois o vento e a neve aumentaram. Estranhamente, aquela neve não caía em flocos, como geralmente acontece. Conhecida como neve pó, ela se comporta mais ou menos como grãos de poeira levados pelo vento. Assim sendo, ficou acumulada entre teto e sobreteto da barraca. Nossa, eu nunca vi ficar dentro da barraca, né? Olha o meu lado aqui, olha o meu lado, como é que tá?
um monte caiu sobre a gente durante a noite. E na manhã, tivemos mais trabalho para limpar tudo. Enchi meu sapato de neve. Olha que isso. Isso. Viu? Aí. O que tá dando aqui no termômetro? É pouco, menos 3,8. Ui, mas a mão congela. Nossa. Mas pelo menos não tá congelada. Quando terminou o asfalto, a estrada ficou realmente deserta. Pedalamos por 3 dias sem cruzar com veículos ou pessoas. Já na Argentina, o clima melhorou e aproveitamos para visitar pontos emblemáticos da viagem pelos 7 Passos. O salário é lindo! Parece o Parece o mar! mar! Sobe, sobe, sobe e nunca para de subir. Até os 4.100 metros de altitude. A partir de Purmamarca, subimos a quebrada de Umahuaca, considerada patrimônio pela Unesco. Mas isso você vai ver no próximo capítulo. Como vocês estão percebendo, essa websérie está cheia de aventura. E a gente sabe que tem muita gente querendo fazer aventura de bicicleta também. E é por isso que a gente escreveu um livro chamado 7 Passos. E lá a gente vai contar tudo que a gente sabe sobre aventura de bicicleta. É assim, praticamente é um curso, né, como se preparar, né, para uma grande aventura. A gente queria muito que você lesse esse livro, por isso a gente fez um monte de promoção lá no nosso site. Entra lá, dá uma olhada e eu tenho certeza que alguma coisa vai te interessar. E também você vai estar ajudando a gente se você puder adquirir alguma coisa lá, tá? Conto com você. Vocês viram que a gente passou para o lado chileno e já pegou uma descida de asfalto maravilhosa, né? Depois de tanto tempo andando naquela costela de vaca da Bolívia, aquele monte de areia, é o sonho, né? Andar naquele tapete até São Pedro de Atacama. Então, mas não é só maravilhosa assim, enquanto você pode, é melhor, cara. Quando você analisa ali os Andes, eles descem de uma forma angular, assim. Nessa região, você não precisa fazer curva para descer a montanha, nem para vencer ela. Ela tem uma inclinação, assim, mais ou menos agradável. Ela vai numa tacada só, ela praticamente não tem aquelas curvas dos caracoles, por exemplo, que todo mundo conhece. Ela tem uma curva assim, ela desce mais ou menos assim. Então é uma toada só, você vai 50, 60 por hora sem pedalar. Apesar dessa maravilha, essa fronteira, na verdade, ela é meio esquisita. Pelo menos esquisita, porque é o seguinte. Primeiro, quando você entra ou sai da Bolívia, ali você tem que pagar propina. E tá instituído, não tem jeito. A gente entrou e saiu da Bolívia por vários postos de fronteira e você não tem que pagar nada, não tem taxa. Ali tem uma taxa extra. E aquela fila de turista que vem de São Pedro de Atacama ou tá indo para São Pedro de Atacama, né? Todo mundo pagando, aquilo é uma caixa registradora, né? A gente meio que falou pro cara, olha, cara, a gente tá viajando meses na Bolívia, nenhuma aduana a gente pagou, né? Ele viu que a gente tava de bicicleta para tentar ver se a gente não pagava, mas não teve jeito. Eu que vi, vocês estão faturando, hein, meu? Ele deu uma risadinha, mas tipo assim, né? Acho que todo guarda quer trabalhar naquela fronteira, não sai rico, né? O fato é que é muito longe dali até a aduana chilena. A aduana chilena é do lado da cidade de São Pedro de Atacama. E sempre foi assim. Tanto para fazer o passo Rama, como o Ciclo. Eles até estavam construindo para o Rama uma nova, né? Mas quando a gente passou lá ainda não estava funcionando. Porque essa aduana vai ter que trabalhar a 4.000 não sei quantos metros de altitude. E quem que vai trabalhar nessa região? Só o boliviano mesmo, né? Mas, bom, estão construindo, eventualmente já está até pronta, sei lá o que, né? Mas essa descida, o que a gente já estava passando frio,
só piora, porque você não pedala e vai o vento. Vai o vento, vai o vento. Então a gente tava com todas as blusas. Não, e a gente tava congelado até o osso, né? Essa é a realidade, tava com muito frio. 2 meses de Bolívia ali, no altiplano, inverno e tal. Aí chegou lá, que nem eu falei, raio-x, ver tudo e tudo mais. Só que lá a gente já via cara de camiseta. Nossa, eu de olhava na short. estrada, assim, já tinha gente fazendo, quando tava chegando na cidade, umas pessoas fazendo caminhada de camiseta. Eu, meu Deus, eu quero isso pra mim. Sabe quando você sonha entrar naquela situação, mas a gente com todas E as a gente blusas lá, ainda. quando você tá nessa situação, demora para você sentir calor. A gente chegou, tudo calmamente, esperou mais ou menos a fila ali, o cara viu todo o nosso equipamento e a gente de blusa. Depois que terminou... Parecia que tava doente, né? Depois que terminou, carimbou, viu tudo. Quando a gente foi sair para pedalar mesmo, já no plano, que a gente começou a tirar as blusas, E aí vem, né, aquele é um play center lá, né, tem de tudo na cidade, é uma beleza. Você quer vinho, tem vinho, você quer comida especial, tem comida especial internacional, só não tem água. A água é a coisa mais difícil que tem. E eles cobram por isso, obviamente. Então, a gente tá um monte de roupa suja, a gente queria tomar banho quente e queria lavar roupa. Mesmo porque tem um fluxo de turista muito grande, então também se eles liberarem a água assim, naquele lugar eu acredito que o abastecimento seja mesmo difícil. O que tem de água vai para as mineradoras, né? Isso pouca gente fala, né? E assim, muito da água que vai para as pessoas também tem arsênico. E continua assim, desde lá dos 7 Passos. Aí a gente começou a negociar, procurar pousada. A gente acabou achando uma super longe, mas o cara... longe do centro, né? Desse centro mais... O cara deixava usar a máquina lavar dele. Nossa, foi um achado mesmo. Foi o argumento de venda dele que conquistou a gente. Porque a gente chegou naquele centrinho de São Pedro e começou. Aí vai em pousada, hostel, tudo. Tem hostel com um monte de gente lá, mas tudo cobrava para lavar roupa, e cobrava caro. Ou às vezes nem deixava, você tinha que ir numa lavanderia, né? E tudo muito caro. Aí o cara liberou, eu falei, não, pouca coisa, ele vê que tem pouca coisa, afinal de contas. Lavou tudo, né, Rafa? Levamos tudo. Lavou tudo, descansamos tudo que tinha direito. Comemos, claro, é caro as coisas, né, velho? Pra gente é sempre caro, né? Comemos bem melhor. A gente foi em um restaurante lá, tomamos uma sopa só, mas era também do lado dessa pousada aí que é fora do centro, então é algo mais familiar, assim, né? Mais local mesmo, não era para turista, né? Então fica mais essa dica, quando você estiver num lugar muito turístico, provavelmente nos arrabaldes da cidade você encontra coisas mais econômicas, tanto para hospedagem quanto para comida, e ainda tem a opção de ir nesses restaurantes que são frequentados pelo público local mesmo, né, pela população, e não só por turista. E lá perto também vai ter, assim, mercadinho, né, que é mais barato, e assim, como está de bicicleta, tanto faz, cidades não são realmente grandes. O cara que está a pé todo dia, ele vai ter que ir até o centro. De bicicleta você vai rapidinho, então mais uma vantagem da bicicleta. Passou tipo 3 dias, a gente, pronto, tá bom, né? Porque, não fica tanto tempo parado assim também, né? A gente ainda tava com uma coisa assim, porque a gente desistiu de ficar mais em MPs, aí vem aquela fofura, né? Tudo muito fofo, muito fácil lá, né? Então, a gente tava se achando uns bundão ali, né? Bom, mas vamos lá, né? Vamos voltar pelo passo de Sico, que não era o passo que a gente ia passar de verdade, afinal de contas, a gente não tinha planejado, mas pelo menos lá é terra, vai ser um pouquinho mais de aventura, né? A gente recalculou os planos lá para ver como que a gente iria entrar na quebrada de Humalaca, então decidiu ir por esse passo de Sico, que parecia um pouco mais de aventura que o de Rama, que é asfalto. E a gente já tinha feito a descida do Rama. Né, essa descida que a gente veio pela Bolívia, a gente não queria subir ela de volta, então vamos lá para o Passo de Sico. Não, eu já conhecia tudo ali, né? Só não lembrava de nada, né? Mas foi tudo o mesmo sistema, tem que comprar comida, e foi atravessando. A gente foi vendo que conforme a gente ia indo perto da fronteira, já não via mais nada, não tinha ninguém. E assim, realmente, a gente passou 3 dias sem cruzar com nenhum veículo. Mas dentro desses 3 dias, teve um dia que a gente não estava conseguindo um lugar bom para parar. E estava anoitecendo, e a gente já estava meio cansado, afinal estava com comida, não sei das quantas, e já estava aquela nevezinha chegando, ia, voltava. A gente acabou ficando num lugar meio aberto, né, Rafa? Não é muito bom esse lugar, mas vamos ficar ali porque pelo menos era bacana, era bonito. Do lado de um laguinho, né? Montamos toda a barraca, daqui a pouco passa uma viatura dos carabineiros. Bom, esses caras, eles dão segurança ali, vão e voltam e tudo mais. Começamos a conversar com eles. Eu comecei a conversar com eles
E eu percebi uma coisa, que eles estavam a fim de não deixar a gente ficar ali. Não porque fosse proibido, mas eles não queriam ter problema depois. Aí eles começaram a contar um monte de história, e eu já fui rebatendo com força. Força no sentido assim, não, a gente está acostumado. Brasil neva. O Brasil neva todo dia, né? E tem muita experiência, tem equipamento de primeira, Nossa. né? Preparado para tudo e tal. Rambo, né? E do lado dele, eu acho que ele estava com a mesma intenção, de me fazer desistir. Eles estavam a fim de dar uma carona pra gente, pra mim. Minelaco. Minelaco. Ficava uns 15 quilômetros adiante de onde a gente estava. Eu estava com uma preguiça desgraçada de desmontar todo o meu equipamento, eu não queria ir lá. Assim, é meio tradicional, sabe? Uma noite, praticamente você tem direito de passar uma noite lá. Você vai de bicicleta, uma noite você fica lá. Não, os caras dão um abrigo, né? Dão um abrigo pra você mesmo. Um abrigo legal mesmo. Mas eu não queria isso, eu não queria desmontar, tava com preguiça. E aí eles foram falando, porque uma vez a gente teve que resgatar um francês aqui, ele tava coberto de neve. Soterrado de neve. Na neve. Aí ele largou todas as coisas lá, a gente teve que pegar ele e tudo mais, né? Falei, aí eu comecei a ficar assim, né? Comecei a pensar, nós estamos preparados e tal, e coisa e tal. Então, mas você sabe que aqui costuma fazer menos 30 graus. Aí que eu comecei a pensar, cara, 2 graus a gente já começou a passar frio. Uhum. Ou seja, para mim o meu limite é 20 graus. Se chegasse a 30, esse é o problema, né, Rafa? Uhum. Aí eu comecei a ficar bem preocupado com esse negócio. E a coisa foi piorando, conforme vocês viram lá no vídeo. E foi ficando assustado, assim. E aí vem a questão desse vídeo. O que você pode fazer se a temperatura ficar mais baixa do que o teu equipamento pode aguentar? No fundo, a gente não costumava dormir exatamente com todas as roupas nossas. Uhum. Sempre sobrava alguma roupa para colocar. Se começasse a esfriar muito, a gente teria que colocar efetivamente tudo que a gente tivesse no corpo. Bom, se começa a esfriar mais e você realmente, assim, se você sente que está esfriando paulatinamente, você vai ter que comprar algum equipamento a mais. Uhum. Nessa região que faz frio, tem equipamento de frio. Uhum. Pode não ser o troço mais leve do mundo, mais ideal para viajar, mas todo mundo precisa de roupa de frio, ou de cobertor, alguma coisa, para aquela região. Só que a gente não ia comprar, ia ser aquela noite que ia ser mais fria, porque a gente estava subindo, né? De uma hora para outra a gente estava muito mais ao sul, ou seja, faz muito frio mais ao sul e estava alto mesmo a altitude. Bom, aí o que a gente tem ainda, assim, para se preservar numa situação dessa? Aqueles manta aluminizada. Essa manta, ela reflete as energias. Assim. Ela é usada pela emergência, pelos bombeiros, quando eles resgatam pessoas com hipotermia e tal. A primeira coisa que eles fazem é embrulhar a pessoa com esse plástico aluminizado. O que é a teoria desse negócio? É igual a garrafa térmica. Você olha a garrafa térmica lá dentro, ela é toda brilhante, para refletir o calor para dentro, para manter a temperatura ali, seja qual for ela. Então, se você coloca aquele negócio, claro, ela é um plástico, na verdade. Ela vai te abafar, ela vai te esquentar, só por ser um plástico. E como ela é aluminizada, não vai sair o calor que você gera. Só que isso aí não é exatamente muito bom, você não pode contar com isso aí como se fosse uma blusa. Uhum. Porque quando você tapa a respiração. Então ela vai condensar o teu vapor e ela vai congelar essa condensação. E isso não é nada bom. E isso pode molhar, no caso a gente tem o saco de dormir de pluma, né? Aí começa a perder a eficiência do saco. Então... Depois de tudo isso, ainda tem mais uma coisa que eu achei interessante. A gente já falou sobre fogareiro, e vocês viram eu trabalhando com fogareiro dentro da barraca. Um monte de gente ficou com medo disso, um monte de gente tem preconceito. Não, que isso, Tony Olinto, você vai, nossa, que isso, né? Vai pegar fogo. Realmente, é muito perigoso, é uma coisa que não é exatamente aconselhável. Só que tem o seguinte, cara, se você tiver numa situação dessa, você vai ter que fazer fogo dentro da tua barraca. Se você tiver com chuva lá fora, com muito vento, com muito frio, você não vai poder comer comida quente, se você tiver que fazer fora. Não tem fogareiro no mundo que funcione com esse troço todo. Todo mundo que vai fazer Himalaia, esse tipo de coisa, tem que derreter água, por exemplo, para beber, ou seja, são vários litros por dia. Então tem que aprender a fazer fogo dentro da barraca. Um dia você vai ter que aprender a fazer isso. Se você não tiver habilidade nenhuma, ou se o teu fogareiro for muito nervoso, aquele muito forte, que fica incontrolável, é um problema. Então eu sempre tive bastante combustível comigo. E isso é segurança de que eu ia poder passar uma noite tomando chá quente. Porque o chá quente ele vai te aquecer, aquele troço vai te ajudar. Uhum. E aquele fogo dentro da barraca ali pertinho, ele te ajuda pra caramba. Agora, isso é medida extrema. Só que, volto a dizer, mesmo que você tenha medo de fazer isso, mesmo que
o teu princípio de segurança não seja esse. Seria bom você aprender a fazer isso dentro da barraca, porque um dia que você precisa, você vai saber fazer e vai ter menos risco de causar algum acidente. Mas na real, o que aconteceu? Ficou menos 3 graus. Para nevar precisa de uma conjunção de clima, temperatura, umidade, né? E nunca fica muito frio, de verdade, né? Não fica frio, tão frio. E realmente... Tipo, menos 30 é difícil, só nos polos, né? Mas o cara falou que deu menos 30. E eventualmente menos 30 é só num ponto da madrugada, né? E não no dia que neva, né? Provavelmente. Não sei. Não sei. Pode ser, entendeu? Só que naquele dia deu o quê? Menos 3. Então foi só susto mesmo, não teve nenhum problema. Então, no fundo, essa experiência dessa noite, apesar de ser sofrida, de ter sido dura, a gente, eventualmente, né, Rafa, a gente poderia ter passado a noite lá na mina. Num lugar abrigado, quentinho, né? A gente poderia ter aceito isso, esse convite, botado a bicicleta lá, os caras iam levar a gente eventualmente, né? E lá a gente passou lá, a gente esteve lá, era tudo quentinho mesmo, tinha até banho. Tinha 2 caras que moram lá, uma mina enorme, desativada, né? E tem essas 2 pessoas que ficam lá tomando conta. Eventualmente a gente poderia, assim, fazer de bicicleta, mas forçar aí a gente já barra. estava muito cansado, já estava meio tarde, A gente ia não ser força. muito duro mesmo. A gente não força porque pode causar lesão, a gente tem equipamento para isso mesmo. Mas toda essa tensão que a gente passou, esse medo, acabou gerando uma outra coisa. A gente ficou num lugar muito bonito, muito especial, único, que a gente escolheu, que a nossa sorte nos trouxe naquele ponto, naquele momento e tudo mais. Eu acho, você também, né, Rafa? Foi o amanhecer mais bonito de toda a viagem. E único mesmo, porque a neve faz aquele desenho, né? Ela traz aquela paisagem que nunca mais vai existir, né? Efêmero, ela derrete, logo depois vai tudo derretendo. E outro dia que nevar não vai ficar igual, né? Não vai porque ficar vai igual. ser diferente. Sempre diferente. Essa beleza foi uma grande paga. E não é à toa que tem todo um símbolo atrás disso daí. A aventura que a gente imaginou que tinha passado continuou. E foi um baita presente. E sair pedalando dali, nossa, foi tão bonito que acabou virando a capa desse livro digital que a gente escreveu, né, Rafa? Um dos lugares mais incríveis, assim, parecia que a gente estava em outro planeta. Todo esse passo de ciclo, né, mas a partir desse ponto que a gente viveu essa experiência da neve e depois ele vai ficando cada vez mais inóspito, assim, cada vez uma paisagem mais desolada mesmo, porque não tem nada, né? Realmente é muito especial, satisfez muito a gente nessa sensação de aventura, né, de estar vivendo algo diferente, de estar experienciando coisas novas, aprendendo a nos enfrentar, né, e a conhecer a natureza e viver a natureza como ela é. Essa fotografia para a gente tem uma simbologia muito grande porque ela representa essa pessoa que se entrega a uma experiência. Ela ao mesmo tempo está toda coberta, por outro lado ela está despida de todas as seguranças, despida das verdades e vivendo algo novo numa natureza inóspita que causa medo e ao mesmo tempo causa euforia, causa a satisfação de estar vivendo algo realmente novo, de estar enfrentando uma natureza externa, mas está enfrentando também aquele deserto que existe dentro de cada um de nós. Bom, pessoal, e mais uma vez com esse depoimento belo da Rafa, né? A gente gostaria de despedir. E se você chegou até aqui nesse vídeo, porque você deve estar gostando desse conteúdo, então a gente pede o teu apoio, clicando no like, se puder comprar nossos produtos para ajudar, ou então divulgar isso aí para quem você acha que vai gostar dessas histórias, que gosta dessas ideias, para levar o canal mais para frente. Se você quiser comentar, fique à vontade, perguntar, ou deixa só lá cicloviagem, cicloturismo, que isso tudo vai apoiando a gente. Muito obrigado. Obrigada.